no coração, aleluia. Então você já é designado nessa noite para fazer missão, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, mas você está sendo designado por Cristo a fazer missão. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E nessa noite nós iremos falar o que Marcos relatou, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16, no versículo de número 15, quando ele vai relatar o que Jesus vai dizer agora, após ter ressuscitado, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra-chave no capítulo de número 16 é essa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura ou a todo ser humano, mas devemos nos dispor aí. É por isso que nós não devemos ficar entre quatro paredes, mas devemos estar dispostos aí a fazer missão. Sabe por quê? Porque aqui nessa noite eu começo a pregar. Porque Jesus, ele teve um propósito. Ele teve que cumprir tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento a respeito dele. Ele teve que vir para nos resgatar das garras do inimigo e nos dar acesso para que nós viéssemos chegar até o Pai. Eu acho que você não está entendendo. Eu acho que você não está prestando atenção nessa noite. E em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 vai dizer: se nós não ateitarmos a mensagem que hoje a nós é anunciada, com severa condenação teremos, porque Deus não poupou aqueles a quem foram enviados os profetas do passado, como Ele nos poupará a nós, se Ele enviou o seu Filho, aleluia, Jesus. Então devemos dar mais atenção à palavra dele, porque em Mateus capítulo de número 4, versículo 4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de todas as escrituras que provém da boca de Deus. Então devemos atender mais a Ele, querido. Quantos estão prestando atenção e estão entendendo nessa noite? E diga amém, Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Marcos primeiramente começa o relato dizendo, a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 16, que após o término do sábado, no primeiro dia da semana, as mulheres, as Maria, e dentre elas Maria Madalena, foram até o sepulcro onde Jesus estava. E a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto elas caminhavam, enquanto elas estavam conversando, porque elas carregavam o bálsamo para ungir o mestre, a palavra do Senhor vai nos dizer que uma delas indagou e disse: e agora, quem removerá a pedra? Eu acho que você não entendeu. Aleluia! Elas disseram: e agora, quem removerá a pedra? E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando elas chegam, elas se deparam com um sepulcro totalmente aberto, mas a pedra era pesada. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali se apresentou do lado direito um homem vestido todo de branco, a qual perguntou para elas: a quem procurais? Procurais por acaso por Jesus o Nazareno? Ei, ele ressuscitou, aleluia. Eu acho que você não entendeu. Ele não está morto. A quem nós anunciamos, ele não morreu. Ele se entregou, aleluia, no meu e no teu
nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não morreu, ele ressuscitou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então elas foram designadas para ir até os apóstolos e a Pedro. E chegando lá, começaram a dizer: ei, o mestre, ele ressuscitou. O mestre, ele voltou novamente. E a palavra do Senhor vai dizer que todos estavam assim, ó. Quando nós estamos aqui nessa noite, todos reunidos em o mesmo lugar, sob o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que estavam reunidos não deram muito crédito a elas, não, sob o nome do Senhor. Aleluia! Aí eu começo a conjecturar, igreja. Eu começo a tentar imaginar todos reunidos. Jesus sempre, quando estava com os discípulos e estava pregando, sempre ele estava falando acerca da sua ressurreição. Ele olhou para o templo e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, mas quando for derribada no terceiro dia, eu a edificarei. Jesus sempre, quando andava com o discípulo, ele anunciava acerca da ressurreição. E eu aprendi algo dentro das Escrituras, que aqueles que muitas das vezes seguiam Jesus não criam, meu bem, gente. Principalmente os apóstolos, eles não deram muito crédito a esta palavra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que após ter chegado dois e anunciar a mesma coisa que aconteceu, eles acreditaram. E quando eles acreditaram, Jesus se manifestou. Jesus se manifestou no meio deles. Eu acho que você não entendeu. Jesus se manifestou no meio dele, igreja. E é por isso que eu estou acreditando e crendo que ele está no nosso meio, passeando, aleluia, neste lugar, aleluia, contemplando a tua face, aleluia, recolhendo as tuas lágrimas, recolhendo, aleluia, a tua oração nesse lugar. Você não veio aqui em vão, aleluia. Sabe por quê? Eles deram crédito aos dois discípulos, porque segundo Lucas, eram os dois discípulos que estavam na mesma reunião com os irmãos e já tinham anunciado antes que Jesus tinha ressuscitado. E a palavra que Lucas escreveu acerca desses dois discípulos vai dizer que enquanto eles estavam no caminho indo para, aleluia, para Emaús, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles conversavam entre si. Eles não estavam fazendo missão, não. O culto, aleluia, meu dirigente, já estava igual esse. Eles já estavam ficando acostumados a ficar entre quatro paredes. Eles não estavam entendendo a urgência de fazer missão. Eles não entendiam quando Jesus dizia assim: ei, o campo já estão brancos. Rogai ao Pai da seara para que ele possa enviar trabalhadores. E eu vejo aqui muitos trabalhadores nessa noite. Eu vejo muitos que podem fazer missão nesse lugar. Sabe por quê? Porque quando eu estou andando aí fora, eu tenho visto de pessoas oprimidas, necessitando muitas das vezes de uma palavra. O que eu vejo aí fora de pessoas carecidas da palavra de Deus, igreja. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Pessoas que estão nas esquinas, pessoas que estão nos bares, pessoas que estão nas aparelhagens, pessoas que estão encarceradas, que estão em hospitais nessa noite. Quantos não estão esperando, aleluia, que nós os cristãos venhamos tomar uma atitude e começamos a dizer acerca da palavra de Deus,
acerca de aleluia que nós dissemos: ei, você está enfermo, Jesus a quem eu sirvo cura. Ei, você está oprimido, Jesus a quem eu sirvo liberta. Ei, você está oprimido, está na droga, está no tráfico, Jesus transforma. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto estão entendendo nessa noite, levanta a mão, igreja, levanta a mão e dá um brado de glória nesse lugar. Oh, aleluia! Eles não estavam fazendo missão não, igreja, mas eles iam de caminho para Emaús e começavam a dizer: será que aquilo que aquela mulher disse no culto hoje foi verdade? Porque eu estou profetizando e dizendo: ei, Jesus vai fazer algo na tua vida. E às vezes a pessoa está dizendo: será? Será que ele vai fazer mesmo? Aí eles estavam caminhando. Será que isso é verdade mesmo? O que está acontecendo? Será que ele ressuscitou e de repente aparece ele? Aparece o mestre, aparece o Galileiro, Nazareno, aparece o carpinteiro. E começa a conversar, a indagar com eles, como diz o diabo no Judas, começa a indagar com eles e começa a dizer: do que vocês estão falando? Aleluia! E eles então respondem: acaso você é viajante? Você não tem ouvido o que sucedeu agora nos nossos dias? De um grande profeta, olha o que eles disseram, de um grande profeta que se levantou no nosso meio, a qual por intermédio deles, ele impunha as suas mãos, o paralítico pulava, saltava, sapateava, o mundo falava, o cego via. Eu acho que a igreja não está entendendo não, ó. Ei, a quem você serve, quando ele começa a impor a mão, o mundo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, porque ele faz milagre. Quando ele está na casa, ele faz milagre. Não interessa o tamanho do teu problema para ele, não. O importante é você contar para ele, porque todas as vezes que ele encontrava alguém necessitado, ele perguntava: o que tu quer, aleluia, o que tu queres que eu te faça, filho? Glória! O que tu queres que eu te faça, filha? Santo é o nome do Senhor. Então está na hora de você contar o teu problema para ele, igreja. Está na hora de você começar a falar com ele verdadeiramente. Senão você vai ficar igual aos dois moços que não entenderam que caminhava, aleluia, que quem caminhava com eles naquele momento era Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando eles caminhavam, Jesus então começou a abrir-lhes as escrituras. Ei, mas espera aí, isso tudo não foi predito pelos profetas? Ele não tinha que vir pregar, curar, libertar, abrir as cadeias e logo depois ser morto? Meu Deus, aleluia! E a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto eles abriam, eles chegaram em Emaús e eles entraram dentro de uma casa, porque eles abriram a porta para Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles sentaram à mesa, querido. E quando o diácono Jonas, eles sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, fez dessa maneira e disse: Pai, graças te dou. Meu Deus, aleluia! Graças te dou, Pai. E partiu. E quando eles olharam, o mestre tinha desaparecido. E um olhou para o outro e disse: o nosso coração não ardia, o nosso interior ele não queimava. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando estão entendendo nessa noite, aleluia, a urgência de você fazer missão, de você pregar, porque quando você abre as escrituras e fala para alguém, o coração daquela pessoa começa a arder, aleluia, ela começa a entender que dentro dela existe
Deus. Glória! Quando eu lembro de preencher vazio, eu lembro de Jeremias, capítulo 15, 16 ou vice-versa. E ele vai dizer: Senhor, quando eu achei as tuas palavras, sabe o que ele fez? Logo eu as devorei, logo eu as comi, e para mim foram gozo e alegria. Jeremias estava triste nesse momento, mas quando ele encontrou alguém para falar acerca das escrituras para ele, sabe o que ele fez? Ele começou a comer a palavra, e ele vai dizer: logo as comi, Senhor, e para mim foi gozo e alegria, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus! Glória! Ou você acredita que o Senhor te convidou, te chamou, te tirou? Quando Ele me tirou lá do mundo, eu tenho certeza que Ele não me chamou para ficar sentado no banco. Se Ele nos chama de trabalhadores, é porque Ele tem uma missão para nós, irmãos. Se Ele nos chama de trabalhadores, é porque Ele quer assinar nossa carteira. Aleluia! Ele não quer que nós venhamos fazer experiência de 45 dias, não. Ele quer que nós venhamos nos aposentar dentro da casa. Aleluia! Ele quer que nós venhamos nos aposentar aqui, ó, dentro da casa. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele supre. E quando Ele supre, o apóstolo Paulo disse que Ele envia. Mas você entende aonde é a maior urgência hoje de fazer missão? Aleluia, Deus! Será que hoje nós entendemos aonde é a maior urgência de fazer missão? Será que é aí fora de evangelista? Será que é eu viajando para os interiores para pregar o evangelho? Não, igreja! Hoje a urgência de fazer missão é dentro da nossa casa. Oh, aleluia, é verdade! E quando se fala da urgência de fazer missão dentro da nossa casa, eu lembro de Abraão, eu lembro de Isaac, eu lembro de Jacó, eu lembro de Moisés, e eu lembro principalmente de Noé. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro também de Cã, porque em vez de Cã guardar e proteger a sua família, quando Josué foi entrar a cidade de Ai, o Senhor disse: não pegai nada dessa cidade. Aleluia. Cã foi lá, olhou uma vestimenta, olhou alguns tesouros daquele lugar, pegou daquele lugar e enterrou no meio da sua tenda. Aleluia! Sabe o que eu entendo? Que quando Josué descobriu, o Senhor disse: tem que tirar alguém daí do meio do teu povo, Josué. É por isso que vocês foram derrotados, porque a água anátema no meio de vocês. Ele estava dizendo algo maldito, algo que eu disse que era para deixar nas terras estrangeiras, mas trouxeram de lá para cá. Meu Deus, é verdade! E depositou-se dentro da sua tenda. E é algo, igreja, que nós não podemos cometer hoje. Na missão a qual nós fomos designados, nós não podemos cometer erro, principalmente dentro de casa. Aleluia! Não podemos trazer altares para dentro de casa, pois a palavra vai dizer que, aleluia, Abraão, em cada cidade que ele chegava e instalava a sua tenda, ele edificava um altar, não para Satanás, mas para o Senhor. Eu acho que você não entendeu. A urgência hoje dentro do nosso lar é muito grande, igreja. Glória a Deus! Amém?
E a palavra do Senhor vai nos dizer que após eles ter crido, Jesus se manifesta para ele e Jesus repreende. Jesus repreende os apóstolos e aqueles que estavam reunidos naquele lugar por causa da incredulidade, porque eles não estavam crendo no Messias, eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Aí Jesus vai dizer: vocês não estão crendo, mas eu estou aqui. O Correio está aqui agora. Ide por todo mundo. Vamos por de pé. Aleluia! Jesus vai dizer a eles: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus! Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Eu acho que você não entendeu. Se você veio nessa noite e foi batizado, será salvo, porém se não crê já está condenado. E esse poder seguirão aqueles que crerem, expulsarão demônio em meu nome, imporão as mãos sobre o enfermo e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você pensar em gato preto, aleluia, macumba, feitiçaria, não. Se você é crente de verdade, você tem que pensar só na graça dele, aleluia. Eu só quero convidar aqui na frente a primeira pessoa que entendeu que Jesus está chamando ela, que está chamando ele para fazer missão. Glória! Como assim, diácono Claudionei? Eu quero orar pela tua vida, porque o Senhor está te convidando a fazer missão, sair pela madrugada. Quantas vezes eu não evangelizei aqui para a Baixada com a minha esposa e outros pela madrugada, 2 horas da madrugada, a gente entrava a Baixada aí no Silva, evangelizava do outro lado, vinha para cá para Dona Ana. Vocês acham que o demônio ele gostava? Era interessante que quando eles viam a gente, eles começavam a se esconder. Eles não queriam que as pessoas escutassem a palavra de Deus e fossem libertas. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o poder está na nossa vida, crente. O poder está na tua vida. Você tem autoridade de chegar hoje no teu lar e profetizar, de repreender. Aleluia. Glória! Se você saiu da casa do Pai, se afastou, usando a palavra que não devia, falou algo que não era para falar, ouviu algo que não era para ver e quebrou a sua aliança, eu quero te convidar também aqui na frente. Se não tiver, eu vou fazer igual o Senhor disse, Ezequiel. Eu vou tirar o sangue da minha costa nessa noite. E se acontecer algo dali da porta para fora, é você e Deus. Aleluia! Amém, igreja? Amém! Quero orar pelos que estão doentes então nessa noite. Rápido, rápido, santo é o nome do Senhor. Que o meu Jesus ainda faz milagre. Rápido, só os doentes, só os enfermos. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, amém? Santo é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Jesus, ele faz milagre na imposição das mãos. Amém?
Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já vi Jesus fazendo muito milagre para onde eu tenho andado. E eu já vi Jesus fazendo muito milagre dentro desta congregação. Amém? Feche os teus olhos e estenda a sua mão. Você vai me ajudar a orar, porque você é canal. E as crianças vigiam também nessa noite para ninguém amanhã cair doente, em nome de Jesus. Porque nós iremos entrar em um campo de batalha nessa noite. As crianças, os adolescentes, as senhoras e senhores todos, estendem a mão aos seus enfermos nessa noite, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro porque eu ainda creio, Pai amado, no milagre, Jesus. E eu lembro, Pai amado, de quando teu filho Jesus andava, aleluia, na Galileia, em Cafarnaum, andava na Judeia, estendia as mãos, libertava, transformava, curava. E eu sei, Pai amado, aleluia, que o Senhor não mudou, mas que continua o mesmo. Então, desde já eu já quero te apresentar cada um, Pai. Cada um que está enfermo nessa noite, Pai amado, Senhor, se saíram do seu lugar, é porque estão crendo, Jesus. É porque estão crendo na tua palavra, Senhor, e estão sendo limpos, Pai amado, nessa noite, Deus. Nenhuma enfermidade, Senhor, vem dos céus. Mas é Satanás que traz para agregar na vida de alguém, Deus, para surpreender na vida de alguém, Pai, nessa noite, Jesus. Deus, em nome de Jesus, seja a doença da carne, Jesus, seja a doença do sangue, Jesus, seja a doença do nervo, da junta, Jesus. Não interessa, Pai. Tu continua sendo Deus. Pai, toca nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em cada mulher que aqui veio. Em nome de Jesus, toca na tua filha, Pai. Toca na tua filha, Jesus. Toca na tua filha, toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, faz milagre, Pai amado. Toca na cabeça até a planta dos seus pés, Jesus. Tira maus, Pai amado. Tira câncer, Pai. Pai amado, eu oro em nome de Jesus para que todas essas doenças, Pai amado, que não é de ti, Senhor, mas é do maligno, e eu ordeno a ele que ele pegue toda a sua bagagem, toda a sua porcaria, em nome de Jesus Cristo. Sai desse corpo, sai desse corpo, sai desse corpo, sai desse corpo, em nome de Jesus. Os enfermos digam assim comigo: Jesus, eu não aceito nenhuma enfermidade no meu corpo. A igreja repita comigo: Jesus, repreende todo mal da vida dos meus irmãos. Dá a palma para Jesus e glorifica Ele. E eu quero ver o testemunho em nome